Obrigado, Senhor. Aleluia. Amém, queridos. Para quem ainda eu não vi, ou não cumprimentei, boa noite, graça e paz. Podem se assentar. Obrigado. Um pouquinho. Obrigado. Deus é maravilhoso e te trouxe aqui por um propósito. Saiba que Deus te trouxe aqui por um propósito. Eu vou repetir para ver se você entendeu e talvez concorde comigo em alguma coisa. Deus te trouxe aqui por um propósito. Vou falar com vocês algo que talvez vocês não estejam preparados para ouvir. Não que é algo que é muito novidade, não, porque é algo muito sério. Para ser mais um neste mundo, você não precisa nem vir para a igreja. Sim ou não? Não precisa vir na igreja. Para ser mais um, queridos, podia estar fazendo outra coisa agora, planejando a sua semana, ou planejando um bom negócio para ganhar dinheiro, ou tendo um tempo com a sua família. Se você está aqui é porque Deus tem um propósito na tua vida e você precisa de alguma forma ouvir e praticar. Existe uma situação, uma condição que o mundo precisa, é de bons testemunhos. O mundo precisa de pessoas que estão entendendo o que está escrito aqui. Porque quando você entende, você vive. Quando você entende, você pratica. O mundo precisa ter amizades com pessoas que são transformadas, que são avivadas. Pessoas que têm o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Eu tenho falado bastante sobre isso. Eu tenho falado muito sobre isso, principalmente no Café com Palavra, pela manhã. Tirar os nossos olhos e os nossos pensamentos e os nossos valores das coisas da terra. O mundo precisa, as pessoas ao nosso redor precisam de relacionamento com pessoas assim. E muitas vezes somos mais um. Mais um que mente, mais um que fala palavrão, mais um que se corrompe, mais um infiel, mais um rebelde, somos mais um. Deus te traz, e é muito estranho falar isso, porque Deus não te traz aqui, Deus te atrai para a presença dEle, não é para esse lugar. Porque se você tem a prática do lugar secreto, é lá que Deus vai falar contigo também. Ele te atrai para um lugar a sós, e Ele ministra ao teu coração para que você seja transformado, para que você tenha uma renovação, para que você consiga de alguma forma dar um bom testemunho por onde você anda. Deus quer te usar. E como até diz na palavra, se não fosse através de nós, Ele mandaria os anjos, mas Ele quer te usar. Ele quer fazer através da tua vida. Semana passada, nós estamos aí numa série de ministrações que tem como base, como tema, Colossenses capítulo 1. Né? Cristo em nós é a esperança da glória. E eu quero, de alguma forma, trabalhar em nós, porque não é só em você, é trabalhar em nós, que eu trabalho na minha vida também, é tirar essa esperança da minha glória. Tirar essa esperança do meu sucesso, tirar essa esperança do meu benefício, é a esperança da glória dEle em algo sobrenatural que acontece na sua vida e na vida dos outros também. Eu estava lendo hoje de manhã um texto que acho que eu até vou ler aqui, mas ele fala, o apóstolo Paulo fala assim, vocês me receberam como receberiam a Cristo. Nós precisamos andar nesta terra como Cristo andaria.
Precisamos falar aquilo que Cristo falaria. Precisamos cuidar, precisamos amar como Cristo cuidaria e amaria. Temos falado sobre isso, a semana passada falamos sobre coração, e o coração, nós não criamos essa empatia com as pessoas. Existem corações perdidos, existem corações cheios de pedras, corações endurecidos, corações cheios de espinho, e nós lançamos a semente como se isso fosse resolver. Ei, não resolve. Não resolve, nós precisamos ter empatia com as pessoas. E aí, o que eu posso te ajudar? Como eu posso te servir? Olha para mim, olha para a minha vida, olha para o que eu tenho falado, o que eu tenho vivido. O apóstolo Paulo era muito ousado nisso. O apóstolo Paulo falava assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E a igreja não está formando pessoas assim. A igreja está formando pessoas, olha, presta atenção na palavra, não olha para homens. Como assim não olha para homens? Os homens são peritos para destruir pessoas, para trair pessoas, para humilhar pessoas, para expor pessoas, para julgar pessoas, para condenar pessoas. Agora, para dar um bom exemplo, ninguém presta. Para ser referência, ninguém presta. Para assumir e falar assim, bater no peito e falar assim: olha, eu quero andar como Cristo andou e quero ser uma referência para a sua vida. Por que você sai dessa condição? É hora de você abrir os teus olhos. Você que é pai, você queira ou não, você é referência dentro da sua casa, e você põe a sua família a perder ou a sua família a ganhar com as suas atitudes. Você que é mãe, não adianta você falar assim: ah, mas eu sou falha, ah, mas eu sou humana. Não, você tem acesso à palavra, e o propósito de Deus é que você seja a imagem e semelhança de Jesus. Você precisa dar um bom testemunho. Agora, se a sua escolha é não dar um bom testemunho, não tem problema, só que não exija as promessas de Deus, as bênçãos de Deus, o cuidado de Deus na sua casa, porque Ele não tem legalidade para isso. A desobediência traz legalidade ao inimigo. A desobediência dá acesso ao inimigo no teu coração. Guarda o teu coração, porque pois dele depende toda a sua vida. E tem gente que não está guardando o coração, tem gente que não está, tem gente que está achando que é assim mesmo, é desse jeito. Não, não é bem assim, isso é um exagero. Bom, você tem liberdade nisso. A palavra em 1 João capítulo 5 diz que os mandamentos não são pesados. Eu não tenho isso como peso para mim, eu tenho isso como cuidado. Eu tenho isso como cuidado. Presta atenção numa coisa. A lei de trânsito diz: use cinto de segurança. A lei diz isso. A lei diz: no farol vermelho você deve fazer o quê? Avançar ou parar? Parar. A placa lá, escrito pare, é para você avançar ou parar? Parar. Aquele triângulo assim, de ponta cabeça, quer dizer o quê? Agora eu peguei, né? Vocês nem estudaram tanto. Dê a preferência. Para que serve esta lei de trânsito? Para que serve? Para te proteger e proteger os outros. Sim ou não? Sim ou não? É para isso. A lei de trânsito serve para isso. Olha, não faça isso. Olha, dê a preferência. Quer dizer, se você chegar naquele momento ali, dê a preferência na rotatória, né? Olha, o sinal ficou vermelho, pare. É para te proteger. Os mandamentos do Senhor não são pesados. Eu olho para a palavra de Deus e amo a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque ela está me protegendo. Ela está preservando a minha família, está preservando a minha paz. Deus tem um propósito em te trazer hoje aqui, e o propósito não inclui só você. Abra o teu olho para isso. O propósito de Deus não inclui só você, o propósito de Deus inclui a sua família. Você é responsável na sua casa. Ah, você está em 2, 3 aqui da sua casa, pois bem, são todos responsáveis. Imagina o que Deus pode fazer com 2, 3, 4, 5 da sua casa obedecendo, olhando para a palavra, olhando para os mandamentos e se deliciando em obediência, sabendo que isso aqui é para te proteger, é para preservar a sua vida, é para te encher de paz, de prosperidade, de felicidade. Já imaginou a sua família olhando para isso com este princípio?
Já imaginou você caminhando em obediência e o seu filho caminhando em desobediência, a luta que não é? Então dê um bom exemplo. Já imaginou a sua esposa tentando contra a sua fé? Que luta que não é? Por isso é importante que você viva este propósito de Deus na sua vida e na vida da sua família, na sua vida e na vida dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho, por onde você andar, onde você pisar a planta do seu pé, Deus quer te usar como um bom testemunho. Obedeça, olhe para a lei, olhe. Pastor, eu não sei mais o que fazer na minha casa, sabe o que você faz? Obedeça. Ah, mas o meu filho não te ouve. Agora não adianta mais. Agora Deus é que vai ter que te ouvir. Eu contei de manhã num aconselhamento que eu fiz ontem na verdade não era para um casal, mas era para um marido, né? Um homem. Eu falei assim para ele: olha, para você conquistar o teu casamento, não conquiste o teu casamento com flores. Ou melhor, não reconquiste o teu casamento com flores. Não reconquiste o seu casamento, a sua aliança, com jantares, com viagens. Reconquiste o seu casamento dobrando o seu joelho, em oração. Porque pelo menos o seu casamento estará apoiado na oração. Porque se ele estiver apoiado na flor, quando acabar a flor, o que acontece? Acaba o casamento. Quando acabar o dinheiro para viajar, o que acontece? Acaba o casamento. Se ele é apoiado em presentes, quando você não der presente, o que acontece? Acaba o casamento. Apoie a sua vida, apoie a história da sua família no seu joelho, dobrado em oração. Tenha a prática da oração. Tem coisas que você não vai conquistar aqui, na palavra, não vai conquistar aqui na historinha, não vai conquistar aqui no seu poder de venda, não, tem coisas que você só conquista com o joelho no chão. Eu vou ler um texto hoje que eu já li algumas vezes, mas que diz que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Precisamos estar preparados para isso. Se você quer viver coisas sobrenaturais na sua casa, por onde você anda, se você quer viver a promessa de Deus, se você quer viver o cuidado de Deus, se você quer viver a restauração do Senhor, se você quer experimentar de prosperidade genuína, verdadeira, prosperidade de verdade, não é essa prosperidade que é passageira. Tem gente que vive uma prosperidade louca. Semana passada eu dei exemplo aqui. Eu já vivi prosperidade maluca. Você já viveu? De fazer um empréstimo para viajar e ficar devendo. Que prosperidade maluca é essa? Ah, porque agora eu estou aqui na Europa. Ah, porque agora eu estou aqui nos Estados Unidos. Ah, tá, mas e aí? Que prosperidade é essa que você está anunciando? Quando você chega e tem uma dívida enorme, aí você faz empréstimo no banco para pagar o cartão de crédito, aí você não consegue pagar o carro. Que loucura é essa? Não, eu estou falando de algo genuíno, algo que vem do alto, algo que você, quando você menos espera, você recebe de Deus. Essa semana passada Deus fez isso conosco, né, Dani? A gente serve, cuida, abençoa, a gente faz. E do nada uma pessoa veio e primiciou na nossa vida. Um valor que era um valor que nós estávamos precisando para acertar algumas coisas, de tanto que nós servimos. Uma pessoa veio e primiciou. Eu vou falar para você, eu nem conversei com a Dani sobre isso. Eu só recebi um push no meu celular e falei: Dani, você viu? Sabe qual foi a resposta dela? Vi. Eu, amém. Eu não preciso comemorar. Sabe por que eu não preciso comemorar? Porque isso é consequência do que nós vivemos. E eu não faço mirando nisso. E é justamente sobre isso que eu quero falar. É ter empatia com as pessoas, é olhar para o coração das pessoas. Antes de falar, de ministrar a palavra, eu quero fazer um parênteses aqui. De manhã eu já anunciei, nós vamos ministrar um seminário, eu acredito que em março, né, Dani? Você vai ministrar comigo? Eu desafiando a Dani na frente de todo mundo. Nós vamos ministrar um seminário em março. Hã? Não está na minha cabeça não, já passei para o papel. Eu preparei um seminário com base naquilo que eu ministrei a semana retrasada e na semana passada.
eu preparei um seminário. Quem já fez odres aqui? Levanta a mão. 10-0 no odres. Glória a Deus. Você se prepara. Eu estou empolgadíssimo. Eu estou apaixonado. Porque é Bíblia, 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 Bíblia. Mas é o cuidado de Deus com as nossas vidas. Então, março nós vamos abrir uma turma piloto, né, Dani? Para ver se vão sobreviver. Pessoas que se alimentam bem, que dormem bem, né? Que têm um bom grau assim, anos de expectativa de vida. Vamos passar por uma bateria de exames e aí vamos participar desse seminário. Então, março a gente vai fazer. Prepara o teu coração. Nós vamos fazer mais vezes, tá? Nós vamos fazer mais vezes, mas prepara o teu coração para isso. Nós queremos que você experimente o melhor de Deus. O melhor de Deus. Amém? Não, você não pode ficar de fora do que Deus tem preparado na palavra. Não é nada meu, não. Não é nada ideia da cultura real, não. É coisa de Deus. Coisa que Deus tem ministrado. Só que nós precisamos entender, e assim como o odres, nós precisamos entender que tudo que é ministrado nesse seminário, que nós ministramos no seminário, nós ministramos no púlpito. Porque quem participou do odres, sabe que tudo que eu falo aqui aos domingos e às quartas-feiras, é exatamente continuação do odres. Vida de obediência, vida de entrega, de consagração, lugar secreto, busca da palavra. Então, o que você ouvir aqui, coloque em prática. Você está aqui com um propósito. Deus te trouxe aqui por um propósito. Amém? Abra a palavra aí do Senhor. Gálatas. Deixa eu só conferir se é isso mesmo. Se não estou invertendo as ordens. Isso. Gálatas capítulo 4. O culto de manhã hoje foi maravilhoso. Foi maravilhoso, foi uma delícia. Nós fizemos o culto perto da piscina, ao lado da piscina coberta. Estava um dia lindo, né? Você imagina, aqui eu ministro com carros passando do lado, lá é com um passarinho cantando. É maravilhoso. Eu ministro olhando para o lago. Eu nunca imaginei que Deus fosse me dar um privilégio desse. E a palavra foi ministrada a muitas pessoas. Tinha muita visita hoje de manhã. Foi um tempo muito precioso. Inclusive eu pedi para assistirem hoje, porque eu ia trazer uma palavra talvez um pouco diferente, né? Mas Gálatas capítulo 4 diz assim, a partir do verso 8, que fala da preocupação de Paulo com os Gálatas. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses, tá? Aqui a palavra está dizendo assim, antes quando vocês não conheciam a Deus, vocês eram escravos de situações que não são deuses. Mas agora conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecido, ou sendo por Ele conhecidos, como que vocês estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Paulo estava olhando aos Gálatas e estava falando assim, gente, é sério que vocês estão voltando a ser o que vocês eram antes? Vocês estão mentindo, vocês estão se envolvendo com essas coisas? É sério que vocês, depois que vocês experimentaram isso, que viveram isso, vocês estão olhando de volta para essas bobeiras que te atrapalham? Às vezes não é pecado. Lembra que eu ministrei esses dias aqui? Você deve, Hebreus capítulo 12, se nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, nós devemos nos livrar do quê? Daquilo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Às vezes não é pecado, mas está te atrapalhando. É sério que vocês estão olhando para isso? Ah, pastor, mas é pecado jogar bola? Não, não é pecado jogar bola. Mas a bola está te atrapalhando com a sua família? Está atrapalhando o seu tempo com Deus?
Ah, é pecado assistir um filme? Não, não é pecado assistir filme. Mas o filme está ocupando mais tempo de você do que com Deus? Como é que está esse tempo aí? Então, às vezes não é pecado, mas atrapalha. E aqui Paulo estava falando assim, é sério que vocês estão voltando a essas coisas fracas? Essas coisas inúteis? Vocês estão voltando? Fracas e sem poder, né? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vamos lá, verso 10. Vocês estão observando dias especiais, meses e ocasiões específicas e anos. Temo que meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Aqui Paulo estava desabafando. Eu temo que tenha sido inútil meu esforço por vocês. Eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que eu lhes preguei o Evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Essa é a parte que eu falei aqui, que as pessoas recebiam Paulo como um anjo de Deus. Tratavam tão bem como se estivessem recebendo o próprio Cristo Jesus. As pessoas estão te tratando assim? Mas não é bajulação, tá? Não estou falando de bajulação, nós vamos falar até de bajulação aqui, né? Vocês me receberam assim. Verso 15. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade. Só um minutinho aqui. O apóstolo Paulo, ele era muito sincero, ele era muito transparente. Hoje eu estava voltando de uma visita com a Dani, e, na verdade, isso foi comentário na visita, e nós voltamos falando sobre isso, mas nem apoiado no comentário da visita. Mas na visita até falaram assim, pastor, sabe por que eu te amo? Eu te amo porque você é muito sincero e transparente. Mas era uma sinceridade, uma transparência meio pesada. Eu tinha acabado de agir daquele jeito lá, e era talvez meio duro, meio grosseiro até, mas surgiu esse assunto. O que me atrai para perto de você é a sua transparência, a sua sinceridade. Bom, entramos no carro, isso foi um comentário lá. Entramos no carro e conversando eu e a Dani sobre outro assunto, né, Dani? Não tinha nada a ver com aquilo, era um outro assunto, de algumas situações que ficam na mídia, né? Não é uma mídia muito grande, mas é uma mídia maligna, mídia de língua. E eu falei, Dani, deixa eu falar um negócio para você. Nós temos duas vantagens sobre tudo isso que está acontecendo. Primeiro, nós somos sinceros e transparentes em tudo que nós fazemos. Só eu e ela dentro do carro. Somos sinceros e transparentes em tudo que nós fazemos. Segundo, a palavra de Deus está à frente de todas as nossas decisões. O que eu vou temer? O que eu vou temer? Ou o que nós vamos temer? O que está escrito? É isso que você faz? Acabou. Ah, mas você será perseguido por meu nome. Então vamos ser perseguidos pelo nome de Jesus. Acabou. Eu não vou tentar resolver, tentar ter uma solução. Ah, mas eu estou sendo perseguido por ser bonzinho com vocês. Eu estou sendo perseguido porque eu ajudo vocês. Ah, eu estou sendo perseguido pelo bem que eu faço a vocês. É por isso mesmo. Então tá bom. Então que seja como Jesus. Paulo está falando aqui, olha, eu me tornei inimigo de vocês por dizer-lhes a verdade. O que vocês querem é ser bajulados, o que vocês querem é que eu passe a mão no pecado de vocês, é que eu fique batendo nas costas de vocês, como diz lá em Isaías, vai dar tudo certo, sendo que você não tem uma vida de justiça, não tem uma vida de integridade. Vai dar tudo certo, deixa eu te falar, não vai dar certo. A palavra de Deus fala, diz ao justo, tudo acabará bem.
Não é para qualquer um, não. E nós estamos rodeados de pessoas que querem ouvir, que precisam ouvir, para ficarem motivados, uma palavra de, vai dar certo. Não, teu casamento vai dar certo. Ei, Deus mostra para você como que Ele faz, o que Ele faz, Ele, a pessoa. Deus mostra o que ela está fazendo, e você tem coragem de abrir a boca e falar assim, vai dar tudo certo, fique em paz. Não, Deus vai resolver isso para você. Quem que você pensa que Deus é? Quem você pensa que Deus é para jogar nas costas dele a solução de algo que foi ele que causou aquela enfermidade? Não fique escandalizado comigo não, porque a palavra de Deus diz que ele causa a ferida e ele sara. Não fique escandalizado comigo, mas você não pode ficar colocando na boca de Deus hipocrisia sua. Porque o que as pessoas querem não é ouvir verdades, as pessoas querem ouvir bajulação. As pessoas querem ouvir bajulação, e Paulo estava aqui preocupado. Ele estava preocupado com a conduta daquelas pessoas ali, dos Gálatas. Ele estava preocupado, falou, olha, isso aí vai acabar mal. Vocês estão voltando às coisas fracas e sem poder que vocês faziam antes. Paulo estava preocupado com o coração daquelas pessoas. Paulo estava falando assim, viu, onde vocês estão investindo o coração de vocês? O que vocês estão fazendo? Vocês me receberam, teve época que vocês me receberam como se estivessem recebendo um anjo de Deus, como se recebessem a Cristo, o próprio Cristo. E agora o que está acontecendo? Cadê a alegria de vocês? A alegria de vocês está nas coisas do mundo. E essa pandemia veio para revelar isso. Essa pandemia veio para revelar isso. A pandemia me colocou mais no colo de Deus. Eu tenho investido mais tempo. Eu tenho buscado mais, eu tenho orado mais, agora eu tenho visto pessoas que foram reveladas quem elas são. Foi revelado quem elas são. E dentro de casa, as pessoas estão enxergando que não era bem assim. Não era tudo isso não. Acabou. Acabou, não é? Isso era só história, era só culto de domingo e de quarta, mas não era isso que sustentava. Eu quero falar também sobre alicerce hoje. Tenho tanta coisa para falar hoje que acho que não vai dar tempo. Deixa eu continuar lendo aqui. Vamos lá. Eu lhes suplico, irmãos, não. Verso 17, eu estava no 12. Olha, aqui fala da bajulação. Os que fazem tanto esforço para agradá-los, não agem bem, mas querem isolá-los, a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. Os que te bajulam querem que vocês bajulem eles também. Vamos lá em casa hoje. Não, mas tem culto. Imagina, você não vai todo domingo no culto? Custa hoje? Será que vai fazer diferença? Vamos lá em casa hoje. Aqueles que querem te isolar, te bajulando. Gosta de churrasco? Nem, né, Diogo? Nem gosta. Eu ganhei umas carnes, você não acredita. Eu estou sendo abençoado ultimamente, né, Dani? Ganhei umas carnes que eu desatolei um cara estava com um carro atolado. Olha, pastor, sai aí desatolando os outros. Não fica reclamando não. E um cara atolou na lama, e eu olhei e falei, eu estou sem engate no meu carro. Fui embora. Eu andei acho que uns 200 metros. Falei, Deus, eu estou sem engate. Deus falou, volta. Falei, eu estou sem engate, eu não vou conseguir ajudar em nada. Deus falou, volta. Você tem gancho embaixo do carro. Falei, meu Deus. Nem dei satisfação, voltei. Resumindo a história, fui lá, desatolei ele. E foi complicado, porque era muito barro. Mas eu fui lá e desatolei ele. Ele falou, me dá seu telefone que eu quero te dar um presente. Falei, não. Presente, eu não fiz isso por presente? Não precisa não. Não, eu quero te dar um presente, eu quero te dar um agrado, obrigado, cara, olha, você fez, eu ia perder o meu domingo inteiro, isso foi domingo passado. Não, cara, imagina, não precisa não. Não, é que eu tenho uma distribuidora de carne. Eu falei, anota meu telefone aí. Anota rápido meu telefone aí. Eu ganhei uma carne tão larga, né, Dani? Uma carne tão grossa assim, é Angus. Eu falei, é o quê? Falei, vamos lá nesse Angus aí, vamos ver o que é esse Angus aí. Querida, a gente não precisa fazer esforço não. Ouve a voz de Deus, que Deus cuide de você. Eu nunca comi Angus. Ouve Deus, ouve e obedece. Já você está comendo Angus. Eu também nunca tinha comido, tinha até um osso dentro.
falei assim, rapaz, por que não desossou direito isso aqui, né? Mas eu não sabia que o osso fazia parte do negócio. E pegar no osso e roer, eu me senti um primata naquele negócio ali. Queridos, para de tentar bajulação. Larga a mão disso. Larga, não fica preocupado com isso não. Se preocupe em ouvir a voz de Deus. Se preocupa, Ele cuida de você. Ele sabe o que é o melhor para você. Ele sabe a hora que você tem que receber, a hora que você tem que pagar, a hora que você tem que ser cuidado. Agora, você tem feito isso com as pessoas? Você tem sido Cristo na vida das pessoas? Você tem sido bênção na vida das pessoas? Você tem empatia com as pessoas? Você tem talvez, falado a verdade para as pessoas? Ou você está bajulando para ser bajulado? Ou você está procurando algum lugar que te bajule, que te agrade, interessado em você agradá-los? As pessoas estão nos isolando, querendo nos isolar, querem só para eles. Eu não tenho tempo mais, eu não tenho tempo. A semana passada eu fiz um apelo e eu vou refazer esse apelo aqui. Vou refazer esse apelo aqui hoje. Queridos, se você sente falta de alguém na igreja, ligue para essa pessoa. Liga, fala, está tudo bem com você, o pastor falou que te ama. Eu amo todo mundo, você não vai estar mentindo. Gente, eu não estou dando conta. Irmã Maria, o seu Clair está bem? Está melhorando. Eu estou acompanhando, porque o Marcão pega informação com ela, coloca no grupo de intercessão, eu pergunto para a Dani falou assim, acabou de chegar um áudio dela lá no grupo de intercessão, então a gente fica tentando monitorar. Eu falei com ele por telefone a última vez, um dia antes dele internar, né? E depois eu liguei para ele e não consegui mais falar com ele. Mas quando eu fiquei sabendo que ele estava com o Covid, eu fiquei preocupado, eu liguei para ele, acho que ele estava em casa ainda, né, irmã? Ele estava em casa, eu falei com ele, aí no dia seguinte, o seu Clair foi internado. Eu já não consegui mais falar com ele. Aí nós estamos tentando monitorar, mas não dá conta. Não dá conta, a gente não consegue. E são pessoas cada vez mais chegando, pessoas. Hoje eu saí de uma visita, 4h30, Dani? 4h30, né? Saí correndo, 4h30 correndo para casa, do outro lado da cidade saí, fui em casa me trocar para vir para cá, para que você entenda que as pessoas estão precisando de cuidado, e você tem sido Cristo nessa terra. Você tem sido Cristo, ou você é mais um que tem isolado as pessoas? Você é mais um que está fazendo cafezinho, jantinha, churrasquinho, isolando as pessoas, trazendo mestres para si, bajuladores e bajulando pessoas? Esses aqui isolam. E o apóstolo Paulo fala assim, olha, toma cuidado. Não agem bem essas pessoas. Verso 18. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Sabe o que o apóstolo Paulo falou aqui? Novamente. Já não era a primeira vez. Novamente estou sofrendo. Olha aqui. Estou sofrendo dores de parto por sua causa. Novamente. Estou eu aqui de novo orando por vocês, sofrendo, porque vocês precisam que Cristo seja formado em vocês. Porque Cristo em vocês é a esperança da glória. Olha aqui para mim. Cristo em você é a esperança da glória. Paulo sabia disso, e foi Paulo que falou isso aos Colossenses. Foi Paulo que falou, Cristo em vocês é a esperança da glória. E aí ele fala assim, eu tenho sofrido novamente. Olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui, novamente eu tenho sofrido para que Cristo seja formado em vocês. Não era a primeira vez, ele já tinha feito isso, tanto é que no começo ele fala lá, né, olha, quando vocês não conheciam a Deus, vocês eram escravos disso, dessas coisas aí. Quando vocês não conheciam, quando vocês não tinham experimentado, agora vocês vão cair nessa bobeira de novo, nessas
tentações fracas e sem poder, vocês vão se deixar envolver de novo por isso? Nós temos visto isso e temos ficado calados. Nós temos visto isso e com medo de ser repudiados, sabe o que nós fazemos? Nos calamos, não falamos a verdade. Porque não vai gostar se eu falar. Porque não vai entender. Pode entender errado. Meu irmão, eu não quero explicar nada. Quem vai explicar é o Espírito Santo. Eu quero abrir a minha boca e falar. Porque se está na palavra eu tenho que falar. Se a conduta que Deus separou é essa que eu devo ter. E se você precisa ouvir isso, né? Sabe as palavras do Vaso Rodrigo, que falava assim: pastor, você é igual João Batista, faz de tudo para ficar sozinho. Não estou fazendo de tudo para ficar sozinho, não. Eu estou fazendo de tudo para pregar a sã doutrina. E eu tenho sofrido, a Dani é prova disso. Eu não, nós em casa, nós temos nos santificado, nós temos buscado, e não sei se comparado a esse sofrimento de Paulo aqui, com dores de parto, para que Cristo seja formado em você, para que você pare de se envolver com essas coisas fracas e sem poder, que vocês se envolveram no passado, e que parece que vocês querem ficar escravos de novo. Não, pastor, mas eu não estou vivendo isso. Mas guarde isso, para que você ministre a outras vidas. Será que você tem, deixa eu abrir um parênteses aqui, no seu compromisso, na sua santidade, na sua consagração, na sua oração e no seu jejum. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Você já orou tanto por alguém, a ponto de sentir dor de parto, para que Cristo fosse formado nessa pessoa? Você já chegou a sofrer esse tanto por alguém? Gente, eu não sei quantos já assistiram a um parto. Se não assistiram, tem o parto da Júlia no YouTube. Gente, a própria palavra lá em João fala que a mulher, antes de dar à luz, ou enquanto está dando à luz, ela é tomada por dor, angústia, tristeza, né? Ali é complicadíssimo. Não estou querendo te pôr medo não, porque você já teve uma, né, Elô? Então, já vai vir a segunda aí, né? É menina, né? É menina. Antes de ontem nasceu Pedro Boaz. Quem mais está grávida? Você está grávida também, né, Pâmela? Desculpa, mas vai sofrer. Quer dizer, vai doer. Tem que parir. Eu sou homem. Eu falo que se eu tivesse que parir, era um parto e uma morte. Não sei por que mulher engravida. Isso é uma loucura, carregar alguma coisa dentro e depois ainda saber que vai ter que sair aquilo lá. Misericórdia. Mas vamos lá. Você já sofreu a esse ponto? Você já teve esse tipo de sentimento de: será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Será que vale a pena? Será que compensa? Eu estou ficando entristecido para que Cristo fosse formado nos outros, não para que nascesse um filho. Você já se esforçou, você já teve um esforço de gerar vida para Cristo ser gerado na vida dos outros? Você sabe lá o que é se entregar em oração por alguém? Você sabe lá o que é sofrer dor por alguém? Paulo, ele fala aqui, novamente. Ou seja, já não era a primeira vez que ele passava por aquilo. Eu vou sofrer mais uma vez por vocês. Eu vou sofrer mais uma vez por vocês. Eu vou ter mais dores comparadas a dores de parto, mas eu não vou desistir de vocês. Cristo precisa ser formado em vocês. Olha, se eu tiver que estudar mais, eu vou estudar mais. Se eu tiver que jejuar mais, eu vou jejuar mais. Se eu tiver que ler mais, meditar mais, falar mais, eu vou fazer tudo mais. Mas eu preciso que Cristo seja formado em você, meu filho. Eu preciso que Cristo seja formado em você, marido. Cristo seja formado em você, esposa. Cristo seja formado em você, meus pais. Será que nós temos esforçado a esse ponto aqui de sentir esse sofrimento? Eu tive essa experiência, e eu vou ser bem sincero com vocês, não tive esse nível de dor, mas um dia eu encontrei a minha mãe passando por isso. Eu encontrei a minha mãe rolando de dor, com a mão no ventre, rolando de dor, e ela vai lembrar muito bem disso, isso há muitos anos atrás. E aí eu assustado com aquilo, e ela com dor, e
e as pessoas, tinha acho que mais 2 pessoas, se eu não me engano, com ela, e ela sentindo dor, e eles diziam assim: essas dores de parto vão formar Cristo no seu filho. Eu lembro perfeitamente da minha mãe rolando no chão de dor. Um dia vocês perguntam essa experiência para ela. Um dia vocês perguntam, ela está isolada, isolada com Covid, tomando 15 injeções, o negócio está, né? Meu pai já está recuperado, graças a Deus, já está bem, mas ela rolava no chão com a mão no ventre, e a única coisa que eu ouvi, eu saí correndo. São dores de parto para que Cristo seja formado no seu filho. E depois, aquilo acabou naquele momento, aquela dor acabou naquele momento, ninguém foi para o hospital, ninguém teve nada. Era algo espiritual, para que Cristo fosse formado na minha vida. Não foi tão simples assim, não foi como um parto, que simplesmente nasceu e acabou. Mas Deus honrou a busca, a consagração, a dedicação da minha mãe. Hoje eu estou aqui, é um conjunto de pessoas que oraram por mim, de pessoas que se consagraram pela minha vida. Você tem se consagrado por quem? Você tem orado por quem? Agora eu quero te perguntar, você tem se consagrado, orado e confrontado, ou você tem orado e aceitado? Sido conivente. Porque eu vou ser bem franco com vocês, queridos. Na minha adolescência, eu não era o rei da obediência, não. Não era. Eu não era o santo, não, muito pelo contrário. Eu era bem terrível. Só que minha mãe nunca foi negligente. Os meus pais nunca foram negligentes. Eles nunca passaram a mão no meu pecado. Eles sempre se posicionaram. Sempre se posicionaram. O que você tem feito pelos seus filhos? O quanto você tem se consagrado pelos seus pais? Ah, meu marido não tem jeito. Não tem jeito. Enquanto você ficar tentando convencer ele pela comida que você faz, ficar convencer ele pela roupa limpinha, né, por tudo isso, ele não vai ter jeito mesmo, porque você está tentando com a sua força. Dobra o seu joelho, sinta dores de parto, para que Cristo seja formado nele, e Deus vai te honrar. Cristo será formado na vida dos seus filhos. Cristo será formado na vida do seu marido e da sua esposa. Você terá uma família transformada. É promessa de Deus aqui. Deus está falando assim, Deus através de Paulo está falando assim: olha, novamente eu vou sentir dores de parto, mas eu não aceito que vocês voltem a essa escravidão, a coisas fracas e sem poder. Eu não aceito. Olha o que diz aqui em Efésios. Eu preciso de um relógio. Meu celular está por aí, Dani? Põe ele aqui. Meu celular está aí, Dani? Dá ele para mim aqui, só para eu... Não, a hora... 19 quanto? Eu não tenho noção, Dani. Já eu acho que eu falei 5 minutos, falei meia hora. Dá ele aqui. Eu fico meio fora do sinal. Oi, estou de volta. Vou deixar ele aberto aqui. O que eu tinha falado? Efésios. Pode ser. Pode ser Efésios mesmo, vamos lá. Efésios 3, 14. Por essa razão, apóstolo Paulo, falando aos Efésios ali, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Verso 16, oro. O que Paulo estava fazendo?
Ele estava falando o quê? Eu oro, eu me ajoelho e oro. Me ajoelho e oro, para que com suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do Espírito Santo. Olha a oração, você vai ouvir a oração de Paulo inteira aqui. Olha, para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do Espírito Santo. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. O apóstolo Paulo aqui, ele falando para as pessoas: eu oro para que vocês sejam fortalecidos, eu oro para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda plenitude de Deus. Paulo não estava orando para você conhecer Jesus. Paulo não estava orando para você ser rico. Paulo não estava orando para você ser curado. Ele não estava orando ali pelos Efésios, falando assim: não, vai dar tudo certo, seu casamento vai ser restaurado. Não, Paulo ele começa falando assim: eu oro para que vocês sejam fortalecidos. Sejam fortalecidos, que o coração de vocês sejam cheios de poder. Poder que vem de onde? Através de quem? Do Espírito. É isso que fala a palavra aqui. E que vocês estejam alicerçados e arraigados em quê? Em amor. É a oração de Paulo. Olha, antes, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e que vocês, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Não existe nada mais completo do que ser cheio de toda a plenitude. Tudo isso tem intensidade em grandeza. Toda quer dizer, sabe o quê? Tudo. Cheio quer dizer, sabe o que? Não é pela metade, não é vazio, é cheio. E plenitude quer dizer completo. E aí o apóstolo Paulo ele ora para que você experimente ser completo, ser pleno. Existem duas situações que nós não estamos vivendo na nossa época. Pessoas que não estão orando isso, e muitas pessoas não estão recebendo isso. Pessoas que não estão comprometidas com o coração dos outros. Olha, Diogo, eu me ajoelho diante de Deus e oro para que você seja fortalecido com o poder dEle, com a gloriosa riqueza, Ele te fortaleça com o poder, através do Espírito. Oro para que Cristo habite em você. Oro para que você, estando arraigado e alicerçado em amor, você possa compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, que excede todo entendimento. Olha só, Paulo, ele ora pelas pessoas, e nós temos orado por quem? A oração de Paulo incluía, sabe o quê? Um detalhe aqui num versículo, sabe o que incluía a oração de Paulo? Que Cristo habite em você. Um detalhe no meio da oração de Paulo aqui, sabe qual era? Que Cristo habite em você. Sabe qual era o compromisso de Paulo em oração? Era que as pessoas experimentassem ser a habitação de Cristo. Era isso que ele queria. Sabe por quê? Porque ele declarou isso aos Colossenses e tinha isso como base para a vida dele. Cristo em mim é a esperança da glória. Então eu quero que Cristo habite em você. Eu quero que Cristo habite em você. São quantos na sua casa, Fábio? 4. 5 com o seu irmão. E tem a sua, sua cunhada. E tem também seu sobrinho. É uma renca de gente. Mas se Cristo habitar em você,
já é o início de algo sobrenatural naquela casa. Eu oro, eu me ajoelho diante do Pai e oro para que Ele, na sua gloriosa riqueza, te fortaleça com poder através do Espírito. Oro também para que Cristo habite ricamente em você. E você, estando arraigado, alicerçado em amor, possa compreender a largura, a altura, toda a dimensão do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você precisa experimentar isso. Cristo habitando em você, já é a esperança para a sua família. E você, dentro da sua casa, Fábio, dores de parto para que Cristo seja formado no seu pai e na sua mãe. Dores de parto para que Cristo seja formado nos seus irmãos, na sua cunhada, no seu sobrinho. Saia com esse compromisso, porque as pessoas estão se perdendo, estão morrendo, porque não tem cristão comprometido. Porque não tem pessoa olhando para a palavra e falando assim, viu, peraí, eu quero ser referência, sejam meus imitadores, olha, eu me santifico para que vocês sejam santificados. O quê? Você está pensando que você é Jesus? Não, eu não sou Jesus, mas eu sou como Jesus. Eu sou criado à imagem e semelhança dele. Esquece essa paradinha aí de Vitor Azevedo, viu? Já vou falando aí, se alguém na internet me acompanhando, estiver gravando isso aí, quiser mandar isso para o Vitor Azevedo, pode mandar, eu não tenho medo disso aí não. Heresia, eu não sou melhor do que Jesus, não chego nem perto de Jesus. Mas a palavra de Deus diz que o propósito eterno de Deus é que eu seja como Ele. A palavra de Deus, o próprio Jesus diz que o discípulo não é maior que o seu Senhor. Jesus disse isso. O discípulo não é maior que o mestre, mas ele pode se tornar como o mestre. Palavra de Jesus. João capítulo 14, ele diz o quê? Quem me vê, vê o Pai. E outra, eu vou falar um negócio para vocês. A mesma coisa é com a gente. O capítulo 14 ele começa dizendo isso. Aí depois ele fala assim, vocês farão as coisas que eu fiz e coisas ainda maiores vocês farão. Aí depois ele diz assim, se vocês me amam, esses são os que me obedecem. E eu e o Pai viremos e faremos morada nele. Os que me obedecem, esses são os que me amam, e a gente vai morar em você, viu? É uma sequência de relacionamento íntimo com o Senhor. Para quê? Para quê? Para você sair por aí voando? Relacionamento íntimo com o Senhor, para quê? Para você trocar de carro? Relacionamento íntimo com o Senhor para quê? Para você comprar uma casa própria? Para você trocar o seu guarda-roupa, renovar seu guarda-roupa? Relacionamento íntimo com o Senhor, você começa a ter as dores que o Senhor tem, o amor que o Senhor tem, a empatia que o Senhor tem, um compromisso que Ele tem, a santidade que Ele tem. Eu me santifico para que vocês sejam santificados na verdade. Jesus diz isso em oração ao Pai, em João capítulo 17. E o que você tem vivido pela sua família? O que você tem vivido pelos seus amigos? O que você tem vivido pela sociedade? Pegou Covid? Sarou do Covid? Está tudo resolvido? Não. Seu Clair ainda está com Covid, vamos orar por ele. Vamos chorar por ele. Minha mãe está com Covid. Vamos orar por ela e chorar por ela. Vamos interceder, clamar ao Senhor por ela. Vamos nos consagrar, vamos jejuar, não só por ela, mas por todos os que estão. Se nós amarmos uns aos outros como Ele nos amou e como Ele nos amou, se entregando, se nós nos amarmos uns aos outros, todos saberão que somos o quê? Discípulos de Jesus. Nós vivemos em meio a uma geração interesseira, que vem na igreja por interesse. O que eu ganho com isso? Vamos lá na igreja, você vai ver, é muito legal. Legal? Não, meu irmão, vamos lá na igreja para você ser salvo. Mas ninguém está interessado na salvação, então sinto muito. Nós estamos interessados em que as pessoas sejam salvas. Porque o dia que você tiver intimidade com Deus, você perde o valor das coisas deste mundo, você já não liga mais. E vou te dizer, e quero chamar a sua atenção para um detalhe. Quando você se desliga dessas coisas pequenas, é que o Senhor começa a operar coisas grandes em você. Quando você começa a abrir mão dessas coisas, mas e o meu emprego? Deixa, Deus vai cuidar. Mas e o meu salário? Não, Deus vai cuidar. Mas e a minha dívida? A minha saúde? Deus vai cuidar. Quando você prioriza o reino de Deus, a sua justiça, Ele cuida do resto. Ele cuida do resto. Eu tenho vivido coisas sobrenaturais. Coisas sobrenaturais. Eu tenho vivido olha, eu ia apontar para a Bíblia aqui, mas não está, a Bíblia está aqui. Eu tenho vivido exatamente isso aqui, ó.
ser cheio, cadê? Aqui, ó. Ser cheio de toda a plenitude de Deus. Ser cheio de toda a plenitude de Deus. Sabe o que é a plenitude da divindade? Sabe quem é a plenitude da divindade? Alguém arrisca dizer? Está lá em Colossenses. Sabe quem é a plenitude da divindade? Cristo. Cristo. É que eu não sei o versículo exatamente. O Colossenses é tão pequeno. Aqui no capítulo 2, eu acho. Espera aí, quer ver? Ó. Colossenses 2. Olha como Paulo ele dava o mesmo recado de forma diferente para povos diferentes. Olha aqui, verso 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Olha o verso 7. Enraizado e edificado nele, firmados na fé. Ali em Efésios ele fala enraizado e edificado em quem? Em amor, ou seja, Cristo. É amor, né? Enraizado e edificado em Cristo. Firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Verso 8, tenham cuidado para que ninguém os escravize com filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Cuidado com aqueles que te bajulam, cuidado com aqueles que te isolam das coisas, eles têm interesses próprios, que vocês bajulem eles também. Filosofias vãs, que não vão te levar à plenitude de Deus. E aqui ó, no verso 9... e não em Cristo, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam o quê? A plenitude. Cristo é a plenitude. Cristo em nós é ser cheio de toda a plenitude de Deus. E é por isso que Paulo orava. É também por isso que Paulo orava, que sejamos, para que as pessoas ali, ele orava pelos Efésios, para que eles fossem cheios de toda a plenitude de Deus. Você tem feito isso? Primeiro, você tem sido cheio disso e você tem orado para que as pessoas sejam cheias disso? O último versículo que eu quero encerrar aqui com vocês, diz assim, o último versículo aí de Efésios que eu não li, no verso 20 de Efésios 3, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua onde? Em nós. Em nós. Queridos, não serão os anjos, seremos nós. Deus quer me usar e Deus quer te usar para fazer aqui, ó, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ele é capaz. Ele pode. E Ele quer fazer. Só que a legalidade que nós estamos dando é para quê? Para que Ele faça? O investimento que nós temos no nosso coração e o investimento do nosso coração é para quê? É em benefício próprio? Tiago diz o quê? Vocês pedem e não recebem. Está lá em Tiago. Vocês pedem e não recebem. Por quê? Porque pedem mal. Para gastar nos seus próprios prazeres. Vocês vivem igual, o exemplo que eu uso sempre, igual o cachorrinho correndo atrás do rabo. É uma coisa mais imbecil. Fica lá, não evolui, você não cresce. Você se satisfaz com uma camisa nova. Você fica feliz com um tênis novo. Você fica feliz com algum detalhe. Para com isso. Você não tem noção do que é ser cheio de toda plenitude de Deus. O dia que você experimentar isso, o resto é supérfluo. O dia que você experimentar isso, você vai entender que Ele é capaz de fazer infinitamente mais.
infinitamente mais do que você pede, do que você pensa, do que você imagina. Através, sabe do quê? Do poder dele, que atua através de quem? Bate aí no seu peito. Que atua através de quem? Fala assim, de mim. Fique em pé, eu quero orar por você. Existe uma, não é nenhuma preocupação, é uma ocupação na minha mente, com duas coisas aqui essa noite. Primeiro, que Cristo seja formado em você. Eu oro por isso, eu tenho me consagrado, eu e a minha esposa, nós temos buscado a Deus por isso. Você não faz ideia de como nós viajamos, né? E é seminário, e a semana que vem a Dani vai começar uma live para as mulheres. Ninguém ficou feliz? Ela também não ficou feliz, mas ela vai fazer uma live para as mulheres. Nós vamos fazer uma live para casais. Né, Dani? A Dani fala assim, você vai falar. Eu falei, não, nós vamos falar. Mas, gente, a gente precisa se adaptar. Ninguém me procura. Ninguém fala aí. E aí, pastor? O Fábio me procura. Pastor, eu queria ser líder de casal. Mas não pode, Fábio, você não é casado ainda. É só fazer uma propaganda, entendeu? O Fábio está aí à disposição. Fez aniversário semana passada, né, Fábio? Desculpa, Fábio, não podia perder a piada. Sabe, então nós precisamos fazer, nós estamos ansiosos para que você receba mais, para que você desfrute mais, para que você experimente mais, estamos ansiosos, você precisa, ou melhor, nós queremos e você precisa de Cristo ser formado dentro de você, e você também precisa ser tomado por isso. Se consagrar, buscar, meditar, lugar secreto, para que Cristo seja formado nos seus filhos, seja formado no seu marido, Cristo seja formado na sua esposa, nos seus pais, nos seus vizinhos. Faça isso, faça como Paulo. Ah, mas eu já fiz tanto. O que Paulo falou ali aos Gálatas? Novamente. Não era a primeira vez. Paulo falou assim, novamente estou eu aqui disposto a passar por toda essa dor de novo, para que Cristo seja formado em vocês. Quantas vezes precisarem. Sabe por que Paulo fazia isso? Sabe por quê? Porque Paulo era cheio de toda a plenitude de Deus. Ele não precisava de mais nada. Isso era o suficiente. Não tinha espaço para carro novo. Não tinha espaço para salário maior. Não tinha espaço para pornografia, mentira. Não tinha espaço para corrupção. Não tinha espaço para fama. Não tinha espaço. Ele era cheio de toda a plenitude de Deus. Ele sabia que o Deus que ele servia era capaz de fazer infinitamente mais. E era um poder que atuava através dele. Feche seus olhos. Eu não posso orar tocando em você, mas eu gostaria que você colocasse a mão sobre o seu coração. Coloque a mão sobre o seu coração. E concentre os seus pensamentos nessas duas coisas. Cristo sendo formado em você. E um compromisso em você para que Cristo seja formado nos seus. Cristo sendo formado em você. Você ser cheio de toda a plenitude de Deus, que é ser cheio de Cristo. Ter Cristo já é isso. Concentre os seus pensamentos nisso.
Abandone aquilo que te atrapalha, o pecado que te envolve. Abandone aquilo que era tão fraco e sem poder do passado, que às vezes você pensa em voltar. Abandone isso, larga, para de pensar nisso. Concentre o seu pensamento em falar desta palavra, em meditar nesta palavra. Concentre o seu pensamento em buscar a Deus de todo o coração, amar a Deus de todo o coração, obedecer a Deus de coração. Concentre a sua vida nisso, ser cheio de Deus. E sendo cheio de Deus, você começa a ter amor e empatia pelas pessoas, e você começa a orar pelas pessoas, você começa a ter dores de parto pelas pessoas, para que Cristo seja formado neles. O ambiente na tua casa vai melhorar, o ambiente no teu trabalho vai melhorar, o ambiente por onde você andar vai ser melhor, porque é Cristo que vai conduzir a sua vida em todas as coisas. Se livre do que te atrapalha. Aí com a mão no seu coração, peça para Ele, fala: Senhor, me revela o que tem me atrapalhado, me revela o que tem me afastado, o plano que o inimigo tem usado para tentar me tirar da tua presença, me revela. Eu preciso ser sua habitação, e para ser sua habitação, eu preciso te amar e te obedecer. Eu preciso ter uma conduta de fé diante do Senhor. Cria em mim um coração igual ao teu. Um coração que ama, um coração que perdoa, um coração que cuida, um coração que se humilha, um coração que obedece. Cria em mim um coração assim. Dá-me um coração puro. Me dá um coração puro. Me dá um coração puro. Existe uma sociedade precisando disso. Existe um mundo inteiro perdido em prazeres pessoais. Existe um mundo inteiro correndo atrás de benefício próprio. Nos levanta nessa geração como pessoas que vivem por um propósito. Estamos aqui por um propósito. Estamos aqui por um propósito. Queremos ver Cristo sendo formado nas pessoas. Gera isso em nós. A nossa família precisa experimentar isso, papai. Nossa família precisa experimentar isso. Ensina-nos a aceitar essa consagração. Levante cristãos genuínos, pessoas comprometidas com a tua palavra, pessoas que investem princípios verdadeiros no coração, que amam os teus mandamentos. Seus mandamentos não são pesados, seus mandamentos nos protegem, a sua lei nos protege. Quando nós te conhecemos, nós estivemos dispostos a morrer, abandonar aquilo que era prazer para nós. Agora o nosso prazer é te agradar e fazer a tua vontade. E é dessa forma que vamos nos entregar em amor a essa sociedade, para que eles experimentem o Senhor neles. Obrigado, Senhor. Arde esta palavra no coração de cada um aqui, Pai. Daqueles que estão assistindo de casa, arde esta palavra durante esta semana nesses corações. Arde, Deus. Aviva, queima no peito de cada um as verdades desta palavra ministrada esta noite aqui, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu quero encerrar como eu comecei. Você não está aqui à toa. Deus tem um propósito na sua vida. E agora, com tudo que nós vimos aqui,
eu quero que você entenda o propósito dele. Primeiro, é que Cristo seja formado em você. É que você seja cheio de toda plenitude de Deus. Isso é Cristo. A plenitude de Deus é Cristo. A plenitude da divindade é Cristo. Amém? Então você precisa... O primeiro propósito dele é que você seja cheio de toda a plenitude de Deus. Não tem espaço para carência. Quem é cheio de toda a plenitude de Deus não tem espaço para dor, medo. Não tem espaço para isso. Ser a habitação de Cristo é isso. E o segundo propósito de Deus essa noite na sua vida é que você se coloque na brecha pela sua família. Não desista dos seus filhos. Não desista do seu casamento. Não desista dos seus pais. Não desista do seu cônjuge. Não desista. Não desista. Sofra nem que for dores de parto, para que Cristo seja formado neles. Dobre o seu joelho. Faça como Paulo. Paulo estava fazendo isso ali ao povo. Que dirá pela nossa família? Qual foi a última vez que você dobrou o seu joelho pela sua família? Não aceite que os seus filhos, que o seu marido, que seus pais se envolvam com as malignidades deste mundo. Confronte na palavra, fala: olha, você não nasceu para isso. Deus não tem isso para a sua vida. Deus tem algo muito... mas ele não me obedece. Lembra do meu exemplo. Eu não fui esse santo, não. Lembra do meu exemplo. Isso aqui presta. Rapaz, isso aqui me envergonha. Esse aqui me constrange. Mas sabe por que o Pedro é assim hoje? Sabe por quê? Não é mérito dele, não. É porque um dia eu me arrependi de verdade e comecei a manifestar frutos de arrependimento. E aí Deus falou assim: agora está aqui o que você vai colher. É isso que eu tenho. É isso que eu tenho. Hoje eu cheguei em casa, olha que loucura, eu cheguei em casa atrasado para tomar banho e me trocar. A Dani chegou com a Bia. Olha quem veio te visitar. Eu falei: eu não tenho tempo. Pensei, eu não tenho tempo. Mas não tenho o quê? Eu chego atrasado, deitei com ela na cama, brinquei com ela. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Deus conhece meu coração. Deus conhece meu coração. Mas não me obedece. Não negocie. Não negocie. Mas não me ouve. Não negocie. Não negocie. Paulo fez duas coisas. Ele sofreu fisicamente, mas ele também orou e se ajoelhou diante de Deus. Fique só falando, não. Ore também. Vá para o seu lugar secreto. Vai para o seu lugar secreto. Para que o coração do seu familiar, aí seja quem for, para que o coração dele seja tocado pelo Espírito Santo. Vai mudar tudo. Amém? Amém? Te amo. Te amo também, Dani. Que ciúme, não? Cadê a Júlia? Está aí? Te amo também, Ícaro. Agora eu vou ter que amar todo mundo, né? Queridos, amanhã às 7 horas nós temos Café com Palavra, tá? Pelo Facebook, pelo Instagram e pelo, como é que chama aquele negócio? YouTube. Sabe onde eu estou agora? No Clubhouse. Você sabe o que é isso? Eu também não sei. Mas eu estou lá, é uma plataforma nova. E hoje eu tive uma aula sobre isso. E eu vou começar a abrir salas de estudos no Clubhouse. Então, se você quiser procurar essa plataforma aí, tem algumas coisas sobre convite. Eu vou estar explicando melhor durante os Café com Palavra, para que a gente possa ter mais um processo de divulgação do reino, tá bom? Se você tiver curiosidade, Clubhouse. Eu não consegui me cadastrar como Renato Silva, né? Porque Renato Silva tem uns 1.500 no Brasil. Então o meu endereço lá é @Renato Baruch, tá? Baruch, Baruch, Clubhouse. Procura lá, @Renato Baruch. Mas o meu nome é Renato Silva, mas o meu endereço é @Renato Baruch, tá?
Nós colocaremos bastante coisa lá. É uma plataforma que nós vamos estudar a palavra de Deus. É bênção, é bênção. Você vai ser abençoado por isso. Amém? Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus por este culto. Obrigado, papai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, tudo que o Senhor tem revelado aos nossos corações. Cumpra o teu propósito em nós, em cada família aqui representada, Senhor, que é ter a plenitude do Senhor, que é ter Cristo habitando em nós, e também termos o compromisso com os nossos, de orar, de nos consagrar, para que Cristo seja formado neles também. Sabemos que isso será a transformação de uma sociedade que tem sofrido tanto, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o infinito amor de Deus Pai, a comunhão, consolação e revelação do Espírito Santo, seja sobre toda a igreja, hoje e sempre, onde ela estiver reunida, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. De ti, por ti e para ti são todas as coisas. Amém e amém. Amém, queridos? Quarta-feira nós temos culto às 20 horas, presencial. Nós estamos num propósito pela família, já há um tempo, e vamos continuar, tá? Quarta-feira às 20 horas, aqui na igreja e também pelas plataformas digitais. Se você está nos visitando pela primeira vez, vem aqui que eu quero te conhecer, né? Seja bem-vindo, tenha uma ótima semana, amo vocês, Deus os abençoe em nome de Jesus.